Olá, tudo bem com vocês? Oi, gente, Estamos bom aqui. dia. Vai. É pra você falar. Não, bom. Você? Eu? Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês novamente, depois de mais de um Algumas mês. semanas, mais de um mês. Como foram as férias, Natal, Ano Novo. Então tá, gente, estamos aqui juntos para dar abertura. Hoje eu vou até esperar um pouquinho, porque nosso papo será mais curto e nós vamos conversar detalhes da programação desse ano. Parece até uma escola mesmo, né? Parece. Programação. E eu vou colocar os links. Tchau, tchau. Tá. Gente, bom dia a todos e todas. É um prazer reencontrá-los. Eu já estava com saudade de vocês. Estou vendo aí alguns rostos conhecidos. Gostaria de abraçar cada um de vocês, experimentar, né, a nossa fraternidade, a nossa sororidade em Cristo. Mas vamos assim, né? Confinados, à distância. Que bom que, apesar de tudo, podemos nos encontrar. Espero que todos tenham tido um bom final de ano dentro do possível e que esse início de ano esteja sendo suportável, porque é difícil dizer que está sendo feliz. Nós não somos um povo escapista, né? Um povo que foge dos compromissos históricos. Então, é justo que tenhamos o sentimento adequado para esse momento. Bom, mas eu já estou dando aula, né? Gente, eu queria propor o seguinte, normalmente eu começo as aulas já direto no tema, falando. Como essa não é a primeira aula, essa é apenas uma live para apresentar, para conversar com vocês sobre o plano que nós temos feito para esse ano, pelo menos para o primeiro semestre, eu queria começar orando. Eu acho que é uma boa maneira de nos encontrarmos e darmos as mãos assim virtualmente e juntos nos apresentarmos ao Pai, aquele que cuida, aquele que está conosco. Então, assim mesmo, com os meus olhos abertos, eu manifesto diante de Deus o nosso clamor por sua graça, por sua presença. Que Deus socorra a todos nós, que Deus socorra-nos, que Deus nos proteja, a nós, nossos familiares, as pessoas com quem nós convivemos. Que Deus socorra as vítimas, os pequenos, os desamparados, aqueles que estão sendo descartados para perecer por uma questão banal, como nós temos visto. Que Deus tenha misericórdia dos desempregados, dos famintos, daqueles que estão na base da pirâmide, daqueles que foram saqueados de tudo, daqueles que estão internados hoje, daqueles que estão entubados em estado crítico, dependendo de recursos que não chegam. Que Deus tenha misericórdia daqueles que estão alienados, que não entendem o que está acontecendo. Que Deus tenha piedade das nossas igrejas, especialmente aquelas que estão deslocadas, aquelas que estão fora do lugar, sinalizando equívocos. Que Deus abençoe nossos encontros aqui, que o Senhor renove a nossa força, que Ele nos dê êxito naquilo que nós nos propomos, que vocês todos, nós todos, sejamos guardados e protegidos. Nós oramos assim, não insistindo nada com Deus, mas crendo e trazendo nossos corações constrangidos diante de Deus, porque sabemos que Ele deseja estas coisas e pode fazer mais do que nós imaginamos. Amém. Meus irmãos, nós temos nos encontrado ao longo de todo o ano passado para falarmos sobre um assunto que consideramos central à nossa fé,
Desde que abrimos esse canal no Facebook, essa página, nós temos procurado atender urgências, atender aquilo que está sendo mais perturbador, mais angustiante, especialmente para nós, os cristãos, mas para todos. Essa é uma escola aberta para todos, né? E eu pretendo dialogar e sempre abordar temas como se estivesse falando com qualquer pessoa, independente da sua religião e se tem religião. Porque são assuntos justos, são assuntos justificáveis, são assuntos importantes. O objetivo é desvendar enganos. Então, antes do curso que eu dei no ano passado, eu tratei muito sobre igreja. Se você procurar nessa página, eu tenho diversos cursos menores, pequenos blocos de meditação para esclarecer o tema, para que os cristãos não sejam, como disse o apóstolo Paulo, né, como folhas levadas pelo vento, né, os ventos que sopram. É muito importante desmascarar as ideias que nos governam. É muito importante saber por que nos encontramos nessa situação, né? Essa situação que nós estamos vivendo como igreja e como nação e sociedade, ela não se formou da noite para o dia. Mas para a maioria de nós, a construção dessa situação, a evolução dessa situação está invisibilizada. E o meu papel aqui, a minha proposta, minha intenção, minha provocação é abrir essas janelas, né? Abrir, descobrir, tirar os obstáculos da frente, para que pelo menos as pessoas tenham possibilidades de entender o que está acontecendo. É uma situação complexa, mas nós não temos alternativa a não ser enfrentá-la, né, com coragem, com determinação, porque nossa vida, nossa carreira humana depende disso. Bom, eu já estou me sentindo aqui como se estivesse dando aula, né? Tudo isso para apresentar, já logo assim, o assunto que eu e a Irene meditamos, pensamos, ficamos naquela fase de o que é mais urgente, né? Na atual conjuntura. O que é mais urgente na atual conjuntura, o que está nos doendo mais, né? Como que a teologia poderia dar sua contribuição oportuna, né? Não tratar de temas secundários, né? Isso me irrita profundamente quando eu vejo intelectuais falando de coisas que não estão na pauta, não ou teólogos, ou igrejas, ou pastores, né? Presente, né? Falando de coisas assim que, sabe, tudo bem, vamos falar disso, sei lá, em outra ocasião, como disse o apóstolo Paulo, né? A respeito disso falaremos em outra ocasião, porque o urgente agora, né, que era como ele lidava com as epístolas, né? O urgente é este tema. Então eu quero propor o assunto, mas não necessariamente ainda o título do curso, porque eu tenho que me conduzir aqui com bastante cuidado para não cair na vala comum, né? Então eu pretendo seguir um caminho bem estreito, né? Faz lembrar um pouco Jesus Cristo lá, né? Falando do caminho estreito. Bem estreito para não cair em especulações inúteis, infrutíferas, que você poderia pensar, tá, muito interessante, mas e daí? Para que serve isso? Né? Está fora da casinha. E também não cair na vala comum, nas prisões teológicas, né, que a igreja dos tempos atuais tem caído. O tema é Apocalipse.
e seu conteúdo, sua teologia, sua mensagem. Junto com o Apocalipse... Apocalipse no chão de hoje, né? Eu vou desdobrar isso. Junto com o Apocalipse, eu estou apenas colocando aqui as palavras-chave, né? E depois eu vou ter que fazer toda uma delimitação, né? Junto com o Apocalipse, os assuntos importantes aqui são profecia no sentido mais amplo que a gente possa compreender. Também revelação, mas revelação num sentido muito específico, né? Não revelação no sentido normal de adivinhação do futuro, né? Também de esperança. É justo esperarmos alguma coisa? Olha que pergunta. Nessa atual conjuntura em que o século XXI está mostrando a que veio, nós estamos no início de um ano que parece que não existe, parece um ano fantasma, né? Uma situação que, se a gente ainda tiver sanidade emocional, a gente nem quer pensar em futuro, né? A gente tem que pensar, meu Deus, vou viver o hoje, vou pensar no agora, porque se eu olhar jornais, etc, eu não aguento. E controlar o medo, né? Também. Sim, o medo, a ansiedade, a angústia, né? De pensar em futuro. Então esse é um tema central da nossa fé, né? Uma das virtudes fundamentais da nossa fé, esperança. Quando eu falei de caminho estreito, agora você vai entender por que eu estou chamando de caminho estreito, porque eu digo nós, os cristãos em particular, mas nós, toda a sociedade, nós oscilamos entre dois extremos, né? Ou nós somos escapistas, em qualquer sentido, nós inventamos um placebo qualquer para suportar o peso da vida, ou então nós desesperamos. Nós nos tornamos cínicos, amargos, descrentes, né? E aí só nos resta o desespero. Eu pretendo abordar essa temática e esses temas que eu vou, a partir de agora, apresentando para vocês, na perspectiva dos profetas do Antigo Testamento, que eram homens lúcidos, eram homens pé no chão, homens que viveram o seu tempo. Por isso que a Irene falou aqui, Apocalipse, pé no chão. Porque quando a gente fala em Apocalipse, as pessoas podem pensar ou nos ares, no céu, né? Imediatamente o céu, ou no futuro. Mas um futuro que está fora da história, né? Não é o futuro do Brasil, o futuro do mundo, o futuro das nações, o futuro do sistema econômico, né? Quando a gente fala de Apocalipse, a própria linguagem, ela nos empurra para um futuro não histórico. E então esse assunto acaba se tornando inútil para nós, né? Por isso ele nos leva ou ao escapismo, ou então, não quero saber dessas coisas, cara, já estou cansado desse negócio de Apocalipse. Você vai falar de besta, anjo, dragão, feiticeira, abismo, enxofre, gafanhoto. Todo mundo passa por uma certa euforia com o livro de Apocalipse, né? Se encanta e tal. Depois pensa, cara, para que presta esse livro? Esse livro nem deveria estar na Bíblia, né? E quando alguém nunca é falado, nunca é... Então, poucas pessoas... Faz parte dos dois extremos. Exato. Você tem cristãos que estão obcecados com Apocalipse, eles veem... muita besteira. Eles veem o Covid, por exemplo, a vacina, né? E aí eles correm para o Apocalipse, achar o versículo, né? Ou aqueles outros tantos que falam assim, isso aí... é muito complicado, complicado, não quero saber nada disso e tal. Então percebam o tamanho do desafio que eu estou colocando. Então eu falei aqui da palavra Apocalipse, falei da palavra revelação, falei da palavra profecia e falei também da palavra esperança. Tá? Uma justificativa para esse tema. A justificativa é a seguinte: todos nós
todos nós, eu e vocês e todos nós, todo ser humano, tem um ideal de futuro para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, para a sociedade, né? Mesmo que a gente esteja hoje muito decepcionado, muito triste, muito desencantado com a vida, ainda assim, esse nosso sentimento se dá em face de um ideal, né? Se nós não tivéssemos esse ideal de futuro, a gente não teria motivos nem para ter esperança, nem para estar decepcionado. Você só está decepcionado porque a vida, a história pessoal, a história do Brasil, a história do mundo, não está caminhando em direção àquilo que nós temos como ideal, né? Então, todos nós temos uma utopia. Essa utopia eu estou usando aqui no sentido de um projeto histórico. Um projeto histórico. Nós temos uma noção de tempo, uma dimensão histórica, nós temos perspectivas e nós queremos chegar a algum lugar, né? Quem não tem esse sentimento está no nível animal, né? O nível animal é aquele que você vê no seu bichinho de estimação. Por exemplo, o nosso gatinho, que daqui a pouco vai vir miar aqui, né? Comeu o purezinho lá dele, né? Que a gente chama de gosminha, aquela coisa nojenta que gato come. Comeu umas bolinhas de ração, porque nós trocamos para ficar cheirosinho, limpei a caixinha dele, bebeu água, deve estar dormindo aí em algum lugar. Ele não tem perspectiva de futuro, ele sabe que vai viver desse jeito. Não tem utopia. Não tem utopia felina. A única utopia dele é sair para querer sair para dar uma são as necessidades imediatas, presentes, externas, né? Ele está aí, né? Ele não tem, a vida dele, ele não tem uma expectativa de que a vida dele vai melhorar esse ano, né? Ou que daqui 10 anos, 5 anos, né? Nós não, nós seres humanos somos prisioneiros da esperança. E quer a gente esteja animado, que é difícil, né? Quer a gente esteja deprimido, a gente só o faz em face de um ideal de futuro. Então, quando eu falo de futuro, eu estou falando de todo ser humano, mesmo que você não esteja consciente disso. Você tem um ideal de futuro, tem um projeto de vida, você pensa em ter um emprego melhor, em realizar algum plano, algum projeto que se encaixa dentro de um escopo, né? De algum lugar, né? Uma das coisas mais tristes que um ser humano pode experimentar é chegar no final da sua vida dizendo: eu não alcancei nada, não realizei nada, eu perdi meu tempo, eu perdi minha vida, né? Bom, se todos nós temos um projeto de vida no nível individual, comunitário e no nível histórico, no nível nacional, civilizacional, é óbvio então que as pessoas nos ofereçam projetos de vida, né? Então, nós temos diante de nós, ainda, obrigatoriamente, projetos de vida. Nós temos ideais de nação, nós temos ideais de civilização, né? Então, quer a gente esteja consciente disso ou não, e aí entra um daqueles pontos que eu falei de invisibilidade. Então, quer a gente esteja consciente disso ou não, nós estamos encaixados, nós somos um personagem, um joguete dentro de um projeto de vida. Se você não tem um projeto de vida, a sociedade tem um projeto de vida para você, né? Você pode escolher alguns pequenos passos, bem pequenos, né? E outros são escolhidos para você.
né? É o contingente, né? É o ônus de vivermos em sociedade, né? Se você estivesse lá no meio da floresta amazônica sozinho, né? Isolado, quem sabe você poderia decidir como viver, né? E mesmo assim muito limitado, né? Porque você vai viver com as condições dadas, né? Mas se nós temos um projeto de vida, quer estejamos conscientes ou não, nós somos partes de um projeto grande. E esse projeto está em andamento, né? Bom, eu acho que até aqui estou apresentando a problemática, né? Estou chamando à luz a problemática. Então você pode pensar isso que eu estou falando como seu projeto de vida. Você pode estar agora muito satisfeito, pouco satisfeito, totalmente insatisfeito, e esse seu estado de espírito só pode se dar em face de um projeto, consciente ou não. Quando nós pensamos em sociedade, a coisa se torna muito mais complexa, muito mais grave. A trama de projetos individuais, sociais, políticos e econômicos se torna muito mais complexa. Porque agora o projeto de vida que nós temos, o projeto que nós temos, vamos dizer assim, para o nosso país, é compartilhado ou não por milhões de pessoas. E esses projetos coletivos de grande porte são expressados, são materializados, são concretizados ou propostos, né, para concretização por grandes grupos, dentro dos quais nós somos uma pecinha, né? Então é claro que o teu projeto de vida, o meu projeto de nação é incorporado por milhões de pessoas. Por exemplo, vamos falar em termos concretos, né? Eu e vocês, todos nós, temos um sentimento em relação ao Brasil. Alguns de nós estamos arrasados com o Brasil. Estamos sofrendo as dores desse país como se fossem as nossas pessoais, ou seja, a situação do país está tão pesada que está afetando meu projetinho de vida particular. Eu não posso fazer, ir, vir, comprar, realizar por causa da situação do país. Nem sempre isso acontece. Outros estão resignados, dizendo, vamos ver o que vai dar, vamos esperar, vamos orar, né? Escapismo. Deus tem um propósito, né? Os crentes têm 1000 maneiras de decolar, né? Por isso que a Irene falou aqui, pé no chão. Esse é um dos critérios, critério compromisso. Né? Se em algum momento esse curso se tornar muito nas nuvens e tal, vocês falem ali no chat, pé no chão, lembra? Você prometeu, pé no chão. Exato. Como os profetas. Né? Para outros brasileiros, tá bom. Tá bom, eles querem dar continuidade a esse projeto. Né? Então percebam o seguinte, o projeto nacional, a ideia que nós temos de nação, o país que nós queremos ser, é compartilhado ou não pelas pessoas. Então nós temos aqui um grande espectro, né? Pessoas que estão arrasadas de um lado, estão desesperadas, estão chorando como se fosse sua dor pessoal particular, e outros aqui do outro lado que estão, a esquerda e a direita que foi apenas coincidência. E outros do outro lado, no outro extremo, que estão satisfeitos. Satisfeitos. Eles dizem que vão, em 2022, dar continuidade a esse projeto. Isso é o nosso país. E cristãos, né? Cristãos dizendo independentemente, isso. Né? Se é cristão, pior ainda, porque se é cristão, pior ainda, sim. Porque nós temos um projeto civilizatório. E essa é a linguagem pé no chão que eu vou usar
para Apocalipse, né? Então nós temos um projeto civilizatório, pronto. Já cortei a rota de escape que os crentes abriram, né? Então aqui não tem escape, aqui tem história, né? Nós vamos ter que encarar os eventos da história, né? Então a Irene tem razão quando ela fala que... E cristãos, né? Porque veja, aonde que eu estou querendo chegar com esse meu papo aqui, né? Eu não estou com anotações hoje, então você vai vendo se está claro. Eu estou dizendo o seguinte, esses grandes projetos, eles são plurais. Nós temos projetos, diversos projetos, e o atual projeto está nos causando dor. Mas para algumas pessoas está causando alegria, né? E quando você vê, como a Irene disse, um cristão compartilhando certos projetos, é escandaloso por quê? Porque Cristo tem um projeto, né? Cristo tem um projeto. E esse projeto de Cristo não está no mundo azul, né, de Nárnia. Não está no fundo do guarda-roupa, para usar a linguagem lá de Nárnia, né, do C.S. Lewis, né? Não está naquele mundo de, como é que é? Aslan, né? Mundo e tal. Não, né? Bom, eu estava dizendo dos projetos de futuro que todos nós compartilhamos, quer aderamos a eles? Adiramos a eles, obrigado. Nada como ter uma assessora da língua portuguesa. Caso adiramos a eles ou não. Então você pode estar feliz ou arrasado com um projeto de vida que, sendo da sua escolha ou não, você compartilha. Em rápidas palavras, eu queria apresentar aqui 3 projetos que estão em curso. Se não estão em curso, agora, presentemente, eles estão, digamos assim, disponíveis, eles estão à mão. Dentro desse espectro político, civilizatório, eles estão aí, digamos, disponíveis, tá? Aí agora eu vou apresentar para vocês como que a linguagem do Apocalipse, me lembra que eu tenho que definir a palavra Apocalipse aqui, porque senão as pessoas vão, né, não vão entender o que eu estou falando. Mas por enquanto, pensem em Apocalipse pé no chão. Vocês vão ver que a linguagem do Apocalipse não é uma linguagem só dos cristãos, não é uma linguagem apenas das seitas, e não é uma linguagem hermética, secreta, que está reservada lá no fim da Bíblia, né? Alguns cristãos vão falar, pô, eu não entendo nem o Evangelho, não entendo nem... O que eu vou fazer em Apocalipse? Deus me livre, eu não leio aquele livro, né? Mas eu quero demonstrar para vocês que a linguagem do Apocalipse, na perspectiva que nós vamos colocar, ela é a linguagem da nossa história. Então eu vou apresentar 3 projetos apocalípticos para vocês, tá? Apocalíptico, segura aí. Apocalíptico não é o que você está pensando, é o que eu vou definir. Em curso, né? Em curso ou disponíveis. Ok. Como propostas, né? Pode ser que alguns deles você fale assim, não, mas isso aí não existe e tal. Não, existe como proposta, né? Tem aí os partidos que estão, a cada eleição, vendendo esse projeto, né? Se eles não estão em curso, é porque as condições políticas, sociais não permitiram, mas eles estão como propostas, né? Bom, nós somos uma civilização, nós que estamos aqui do século XX para o XXI, nós somos assassinos de utopias. Então, aqueles grandes projetos idealistas, todos eles estão mortalmente feridos. Nós estamos vivendo um período crítico em que os projetos de vida são meio que macabros. Ou seja, eles não podem sequer se apresentar. Então, vou repetir aqui, para ficar claro. No século XX, no início do século XX, nós tínhamos grandes ideais de civilização. Nós tínhamos grandes utopias. Nós imaginávamos que o século XX seria o século em que o mundo entraria na sua maioridade.
em que o mundo dispensaria até mesmo a religião, porque a tecnologia, a ciência, a razão, a biotecnologia, a cultura, a riqueza, iria tornar isso aqui um paraíso. Bom, desnecessário dizer que, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, nós somos colocados cara a cara com o nosso potencial suicida, genocida. Aliás, a palavra genocida está em pauta, né? Foi inventado após a Segunda Guerra Mundial, se não me engano. No curso ali das guerras, genocídio. Então, assim, esses projetos de vida do século XX, eles murcharam. Desde a queda do Muro de Berlim, especificamente, não há um grande projeto civilizacional. Se você perguntar para o FMI, para a Casa Branca, para Moscou, para a China, qual é a grande utopia que nós estamos procurando? Então você poderia dizer, tá, então nós não temos utopia nenhuma. Eu quero desmascarar o fato que mesmo que essas utopias, entre aspas, esses projetos, né, não se anunciem explicitamente, eles existem. Tá? Um projeto é o capitalista. O capitalista, ele não entregou os pontos. Aquele capitalismo lá do início do século XX, do final do século XIX, início do século XX, ele não entregou os pontos. Ele tem um projeto de vida. Eles estão caminhando junto com grandes conglomerados, grandes bancos, os bilionários do mundo. Eles têm um projeto de vida que está em curso, está em execução. Não é mais um projeto que inclui todos nós. Então, aquele projeto lá da riqueza das nações, do Adam Smith, da mão invisível, aquilo já morreu. Não existe mais um projeto de transformar o mundo inteiro numa Suíça, numa Dinamarca, no mundo da maravilha, em que todos serão ricos, felizes, saudáveis e tal. Isso não existe mais. Não há recurso para todos. Não há recurso para todos, né? E não há como inserir pessoas nesse sistema. Então já está claro que o projeto apocalíptico do capitalismo, que está em curso, é um projeto mortal. Mas é isso que eles têm para oferecer. Eles já sabem que aquela visão inocente, digamos assim, do capitalismo, lá do final do século XIX, início do século XX, já caducou. Mas eles estão dizendo para nós, dizendo, eu digo, implicitamente, por meio dos jornais, da imprensa, dos livros, da cultura e etc., que o remédio para salvar o capitalismo é mais capitalismo. Mais capitalismo. O capitalismo não está dando certo porque nós não somos suficientemente capitalistas. Ou seja, se nós desregulamentarmos, se nós diminuirmos o Estado, se nós afrouxarmos as leis, se nós fizermos uma reforma trabalhista, se nós vendermos o Banco do Brasil, a Petrobras, a Caixa Econômica, se nós entregarmos tudo para o mercado, aí vocês vão ver a riqueza. Isso é o que eles querem dar a entender. Lá nas grandes cúpulas econômicas, Fórum Econômico Mundial e etc., já se sabe que isso só poderá ocorrer com o massacre e extermínio de milhões e milhões de pessoas descartáveis. Mas ele é um projeto civilizatório em curso. Se você pertence a ele ou não, problema teu, a culpa é tua. Se você não conseguir vencer esta concorrência, você simplesmente será descartado pelo sistema, porque esse darwinismo, né, social e econômico segue a lei do mais forte. Se você não estiver apto para esse
paraíso capitalista, azar o teu. Azar o teu. O mundo sempre foi assim. Tá estranhando por quê? Né? Nós eliminamos negros, eliminamos índios, nós eliminamos povos, nós eliminamos os fracos. Então, essa é a nossa história. Né? Então, esse é um projeto apocalíptico capitalista. Okay. Existe uma outra utopia, em curso ou não, né? Muito problemática, que é o apocalipse comunista. Né? O comunismo marxista, leninista, stalinista, seja lá qual for. Mas é evidente, né? Eu não sou especialista em Marx, né? Mas eu posso dizer isso com bastante segurança, mesmo sabendo que alguns de vocês têm mais estudos sobre isso do que eu. O comunismo também ofereceu sua proposta. A proposta de chegar ao mundo solidário, ao mundo fraterno, ao mundo sem propriedade, ao mundo sem classes. E traçou uma rota, um projeto histórico civilizacional para alcançá-lo. Então, quando as pessoas criticam a China, a União Soviética, Cuba, Vietnã, a gente precisa entender que eles estão seguindo um certo método, tendo em vista uma utopia. Né? Então, nunca foi proposto, dentro do universo marxista, comunista, né, seja lá qual for a escola de pensamento, nunca foi proposta uma chacina, fome, guerras, ditadura. Todos esses elementos que foram usados historicamente, né, em diversas situações, eram métodos para chegar a uma utopia. Eles entenderam que para quebrar o mundo, o mundo genocida que iria surgir com o capitalismo, eles propuseram uma alternativa. E essa alternativa também era um projeto de vida. Bom, esse projeto está profundamente prejudicado, mas ele se recoloca, ele se reestrutura e volta a se apresentar. Por isso nós temos aí partidos comunistas, partidos socialistas, partidos da social-democracia, ou seja, projetos políticos, projetos econômicos, projetos civilizatórios que apontam um caminho, que tem um projeto de vida para o país, para a sociedade. Né? Assim como o capitalismo precisa ganhar o mundo inteiro para dar certo, precisa transformar o mundo inteiro num mercado e transformar todo ser humano num consumidor da Coca-Cola, lembra das conferências de missões? Né? Cada homem uma Coca-Cola, que os crentes tomavam como exemplo de propaganda. Né? Então, essa é a mentalidade capitalista. Né? O comunismo é a mesma coisa. O comunismo pensa num projeto universal, fundamental. Né? Por quê? Se o comunismo se instala num país, mas ele tem que praticar regras de comércio com um mundo capitalista, na verdade ele está praticando um comunismo de Estado, né? Ou um capitalismo de Estado. Então o comunismo fracassou na experiência histórica. É claro que não se desistiu de projetos alternativos para evitar a catástrofe capitalista, né? Mas o fato é que ele permanece sendo uma utopia, né, de alguns poucos que ainda se atrevem a peitar o capitalismo. Existe aí a tal da terceira via, né, que nunca decolou, nunca deu certo, mas eu a menciono aqui apenas para que a gente se lembre que
o capitalismo não é hegemônico, o comunismo muito menos, e há muitas décadas que se procura uma terceira opção para evitar a tragédia. A terceira utopia que eu queria mencionar aqui é a dos crentes, especificamente de uma parte deles. Porque um dos objetivos desse curso, já vou dizer, um dos objetivos desse curso é desconstruir esta utopia desse grupo de crentes, né? E mostrar como eles foram pegos nessa armadilha, como eles foram tirados da história, né? Esse grupo de crentes a que eu me refiro são os fundamentalistas. Quando eu digo fundamentalista, é importante... Puxa vida, eu já estou dando aula, né? É importante que eu explique o que significa fundamentalista, né? Fundamentalista, para o que nos interessa agora, é aquele grupo de cristãos, eu diria até a maioria absoluta dos cristãos está nessa categoria, e eu espero tirar alguns de lá. Não fique triste se você se identificar com esse grupo, eu pretendo oferecer subsídios para que você repense isso, né? É aquele grupo de cristãos que interpreta a Bíblia, mas especificamente as profecias pelo método da interpretação literal, né? Então, se você assistiu Deixados para Trás, basta, é isso aí, né? Se você tem esses livros, esses vídeos... E são bacanas. E tem uma lareira, tem uma churrasqueira, bom, já entendeu, né? Nem doe para ninguém, né? Nem doe para ninguém, né? Porcaria, desculpa, né? Desculpa se eu estou chutando a canela de alguém, mas é ficção da pior espécie. Já arrancou o né? teto do... Porque ficção deveria ser ficção mesmo. Então, mas assim, como ficção é bacaninha. Eu particularmente, vou dar aqui minha opinião, né? Vocês me suportem, por favor. Eu não gosto dessa ficção porque ela ilude a respeito de uma realidade. Não, mas eu né? quis dizer como um filme, então, assim, de ficção. É ficção e etc., mas os cristãos falam, mas o projeto da ONU, o projeto da OMS, o projeto do Canon, o projeto do não sei o quê, né? E os crentes ficam aí com calendários, diagramas e não sei o quê. Né? Bom, esse grupo fundamentalista, eles têm um pensamento que eu poderia resumir mais ou menos assim. Quanto pior, melhor. Porque quanto pior o mundo ficar, mais próximo da vinda de Jesus. E a vinda de Jesus, nesse diagrama fundamentalista, significa como uma rota de escape, ou seja, que se danem os governos, façam o que quiserem aí, vocês que vão ficar nesse lixo de mundo que vai para o inferno e para o diabo que o carregue, né? Esse mundo não tem importância nenhuma, que se dane se a Amazônia está queimando, se o Pantanal está sendo destruído, pouco me importa, está escrito, foi Deus que determinou, Deus tem um propósito, né, como a Irene falou, então assim, quanto pior, melhor. Por quê? Porque quando o mundo estiver insuportável, Jesus Cristo aparece nas nuvens e, num passe de mágica, plim plim, opas, plim plim não, né? Pirlim pim pim, resolve tudo. Então, essa é uma visão que tira a igreja da história e torna a igreja sócia dos projetos mais macabros do capitalismo, do comunismo, seja lá do que for, né? Tira a igreja de cena. Para esses cristãos, o mundo não pode melhorar. Você não pode assumir causas econômicas. Você não pode se envolver com o combate à pobreza, combate
à exploração do trabalho infantil, combate ao analfabetismo, combate às doenças, produzir vacinas em tempo recorde para salvar vidas. Nada disso importa. Por quê? Por uma razão muito simples. Se o mundo melhorar, nós estamos atrasando a vinda de Jesus. Então eu não quero que o mundo melhore. Eu quero que se lasque. E enquanto o mundo se lasca, a gente tenta salvar alguns, fazendo proselitismo para eles aderirem ao nosso projeto escapista, né? E nós nos importamos apenas com assuntos da igreja, salvar almas, da igreja, né? Se a gente pudesse, a gente teria uma grande comunidade isolada e tal, né? Para não nos misturarmos com questões desse mundo, porque esse mundo vai para o inferno, tudo vai ser destruído numa grande hecatombe, né? Então eu apresentei aqui para vocês 3 projetos civilizacionais que resumem a perspectiva de história, de futuro, aliás, de história não, história, quando a gente fala história, a gente está falando do passado, mas de projeto. Então, o seu projeto de país, aquilo que você sonha, ai meu Deus, o Brasil, ai que decepção, o Brasil não dá certo, não sei o quê, implicitamente indica um projeto. Teu projeto, eu ousaria dizer, se eu fizesse aqui uma provinha, né, opção A, opção B, opção C, né, ou opção D, seria assim, ou você está sonhando com um paraíso capitalista, você acha que tudo isso aqui vai virar Miami, né, Miami Beach, e o resto será eliminado, né, porque problema deles, né, meritocracia, lembra? Então, ou o teu projeto está dentro do capitalismo, ou o teu projeto está dentro do comunismo, você sonha com um mundo solidário, em que todos tenham roupas, em que todos tenham comida, em que todos tenham acesso à saúde, todos tenham água encanada, potável, todos tenham salário digno, né? É o projeto socialista comunista. Ou então, você está tentando uma terceira via, tipo assim, não vem me chamar de capitalista, eu não sou capitalista. Não, eu também não sou comunista, Deus me livre, bate na madeira. Não, crente não bate na madeira, né? O sangue de Jesus tem poder, tá amarrado. Eu não sou comunista, comunista é do diabo, né? Você está tentando trafegar aí, né? Você quer ganhar muito dinheiro, quer ficar rico, quer ter um pezinho em Miami, mas também você se incomoda com aqueles negrinhos, né, sujos, que vêm bater na janela do teu carro importado. Então você fica assim, né, meio terceira via, né? Ou então você é um crente fundamentalista que está assistindo de camarote o mundo se dar mal, mas pensa assim, é necessário que seja assim. A igreja fez sua parte, essas pessoas não querem aceitar Jesus, né? Então eu estou olhando para os céus, esperando aquele homem branco que vem flutuando, cercado de anjos brancos, loiros de olhos azuis, alados, né? Montado a cavalo, né? Como Napoleão, montado a cavalo, e fazendo muito barulho, etc, etc. E daí você vê aquelas imagens, né, das igrejas e tal, colocando todo mundo de branco, olhando e tal. E aí você ainda vai olhar para o mundo lá embaixo e fazer assim, ó, né? Não, o crente também não faz assim, né? Mas no coração ele vai dizer, eu avisei, seus desgraçados, agora vão para o diabo que os carregue, né? Eu proponho outra rota. Eu proponho outra, eu não vou nem chamar de utopia, para não confundir. Eu proponho outro caminho. E para isso eu vou ter que revisitar o profetismo, Jesus Cristo e a igreja primitiva. Que consegue uma proeza única na história. Uma proeza única na história, de a partir do chão, da realidade histórica,
enfrentar o futuro com esperança e realizá-lo. Realizá-lo. Anunciando a queda da injustiça onde quer que ela se manifeste. E mesmo que sendo perseguido, humilhado, expulso, banido, demitido, anuncia que o império do mal cairá, que a grande Babilônia, que seduz as nações, cairá. Então o que eu estou propondo é uma releitura a partir dos autores do Apocalipse. O Apocalipse não é de Hollywood, não é dos americanos, não é da Assembleia de Deus, da congregação, dos adventistas, dos testemunhos de Jeová, dos mormons, dos batistas, dos presbiterianos. O Apocalipse, primeiramente, é da comunidadezinha do irmão João. Então é lá que nós temos que buscá-lo. Uma outra proposta que eu vou fazer é ler Apocalipse na história. Na história. Então, na história não tem dragão. Você já viu algum dragão? Por que você nunca viu dragão? Porque não existe. Já viu anjo? Anjo loiro, europeu, nórdico e tal? Já viu? Por que você não viu? Porque não existe. Aqui na história não existe. Lá no céu não sei, nunca fui lá, então lá não sei. Lá deve ter, né, sei lá, o cálice, o fogo, etc, etc. Lá eu não sei, eu nunca fui lá, né? Mas aqui na história, aqui é a história das gentes. Aqui é a história da humanidade. Então o Apocalipse vai ter que descer aqui. Senão não interessa. Senão deixa ele quietinho lá, né? Então essas são algumas propostas e no próximo domingo eu falo mais alguma coisa. Hoje eu vim aqui apenas vender o meu peixe, já falei o dobro do que eu pretendia. E não sei se está claro. Tem só uns comentários antes de você terminar. Mas assim, o que eu falei está claro? Sim, acho que sim. Pessoal, que diga que tá claro, eu vou fazer gente. um pequeno resumo. Eu tô falando do Apocalipse como um tema justificável, tendo em vista que todos nós temos um projeto de vida. Um projeto de vida no nível individual, né? Eu não estou projetando para a minha vida um grande fracasso, a minha falência, não estou projetando, né? Estou projetando o bem. Daqui 20, 30 anos, se Deus me der vida, eu espero estar muito bem realizado, feliz, dizendo, valeu a pena ter vivido. Todo mundo quer isso, né? No nível nacional, no nível civilizacional, isso é muito mais complexo. E quer você esteja consciente ou não, você está dentro de um projeto. E você tem que saber que papel você desempenha desse projeto. Então eu apresentei 3 ou 4, né? Vou colocar 4, né? 3 é um número muito místico, né? Eu coloquei o capitalista, que quer você tenha escolhido, goste ou não, você faz um papel dentro dele, né? Você faz um papel dentro dele. O comunista, que quer você goste ou não, ele é uma proposta, ele está aí, né? Ainda está. Uma terceira via, que é a busca de um novo caminho que ainda não está claro, ninguém conseguiu viabilizá-lo politicamente, né? E o dos crentes, ou seja, o predominante entre os crentes, que é o escapista. Escapista, alienizante, narcotizante, alienígena mesmo, alienígena, porque ele só pensa no céu, esse mundo não tem história. A história acaba aqui, nós vamos para o céu, né? E ninguém sabe depois o que vamos fazer lá. Então a única coisa que a igreja fala é nós vamos para o céu. O que nós vamos fazer lá ninguém sabe, né? Então, ver as ruas de ouro. Ver as ruas de ouro, morar numa vidinha monótona e tal, né? Ninguém sabe exatamente, por isso até que os crentes não querem ir para o céu, né? Tinha um pastor na nossa ex-igreja que falava, eu sei que eu vou para o céu, então não estou com pressa. Quer dizer, vou aproveitar ao máximo aqui, porque lá não sei o que eu vou fazer, então não me interessa muito. E isso nos desconecta da história. Então são basicamente esses projetos que eu coloquei. E propondo o nosso caminho por outras vias.
por outras rotas. Eu vou fazer questão de andar por outros caminhos. Não vou dizer que são caminhos inéditos, mas são caminhos que estão, digamos, esquecidos, são pouco populares, né? Eu vou fazer questão. Se você quiser uma leitura tradicional do Apocalipse, tem na internet trocentos cursos e livros e etc, etc. É mais do mesmo, né? Eu quero propor o Apocalipse como esperança presente. Se ele não tiver uma proposta para mim hoje, então eu darei outro curso, outro tema mais importante, né? Eu quero falar de modo que ele ilumine a nossa vida hoje, aqui dentro da pandemia, nesse Brasil, nessa situação, no mundo real. Se não, vamos brincar de outra coisa. Como eu disse no início, né? Geralmente a gente não ouve sobre Apocalipse na igreja. A gente frequentou uma igreja batista por quantos anos? A tradição batista não gosta de escatologia. Não gosta de escatologia. Não tem tradição escatológica. Os neopentecostais gostam mais, né? Então, quem falou de Apocalipse lá foi você que tentou dar um curso, não deixaram terminar. Né? E quando a gente, que nem curso que você vê na internet, como você disse, as interpretações são bem fundamentalistas e não tem a ver com o pé no chão. Então esse é o diferencial. É Deixados para Trás. Se você assistiu Deixados para Trás lá do Tila Raia, você já entendeu tudo. Você falou uma coisa importante aqui, peraí. Você falou alguma coisa importante que era... Você falou agora que a igreja não é muito assim tal, muito fundamentalista. Sim, uma coisa importante. Eu pretendo usar até junho, mais ou menos, com esse tema, esse é meu compromisso, né? Depois disso a gente reconversa. Mas eu pretendo fazer porque assim, pode ser que alguém que esteja me ouvindo já assistiu algum curso meu de Apocalipse, né? Inclusive esse que a Irene falou que ficou pelo meio. Que depois eu até mostro na internet o que tem dele disponível. Ali foi uma abordagem inovadora, etc., né? Tentando ficar dentro desses parâmetros, mas ainda uma abordagem textual, seguindo capítulo por capítulo e tal. Eu não vou fazer isso dessa vez, por causa dos meus compromissos históricos, e por causa dessas delimitações que eu coloquei. Eu não vou ficar decifrando Apocalipse capítulo por capítulo, seguindo uma ordem e tal, né? Eu quero sempre tratar de temas que estão no livro do Apocalipse, porém ligados à história. Nós vamos ler Apocalipse com o óculos da realidade, sem cair, por isso que eu falei que é um caminho estreito, sem cair naquela coisa da adivinhação, né? O coronavírus é o dragão, não sei do que. A vacina é a marca da besta. A besta é não sei... Não interesso, isso é baboseira, não me interesso por isso, né? Mas se a gente conseguir entender, decodificar o que o Apocalipse representou para a comunidade de João, aí nós conseguimos transpor para cá com significado. Né? Mas você sabe que o corona, se somar tudo, as letras, o alfabeto dá 666, né? Eu vi um vídeo. Já fizeram que corona dá 666. Então, assim, se você quiser esse tipo de elucubração, se vira. Vai no Google, nem o caminho eu não vou dar, né? Não vou dar para não ser cúmplice, né? Até tem muita baboseira e tal, a ONU é uma aliança com a China, com a Illuminati. Se não falar de Illuminati, não é uma teoria da conspiração verdadeira, né? Teoria da conspiração tem que ter Illuminati, tem que ter a ONU, a OMS. Cavaleiros do Zodíaco. Né? Aí vai do... Né? Tem uns comentários aqui pra gente terminar, né? Porque faz uma hora, a live era pra ser meia hora. A Carol Lima disse assim, a gente aprende muito isso na igreja. Às vezes é difícil não repetir isso, que é necessário que tudo de ruim aconteça para Jesus voltar. E não tem relação com a história. Esse é o maior problema. Por isso que alguns crentes, por exemplo, os batistas, até onde eu conheço, não têm interesse em escatologia. Não interessa. Não interessa. E a Judite Rocha disse assim, não é porque...
Não é deixados para trás, ficção da pior espécie. Vi um amigo dizer, você sabe o que está por trás disso? Eu ia retrucar, mas... Exato. Não é por causa daquele que virá paz para todos. Falavam que era o Obama, nos filmes ficcionais falam que ele é comunista. Mas não sei onde entra a China. A China já está incluída, né? Isso é Hollywood. Tá? Talvez no domingo que vem eu trabalhe sobre isso. Nós vamos ter que desconstruir o Apocalipse. Desconstruir. Exatamente. O primeiro tema depois... tem que desconstruir a palavra Apocalipse, o livro de Apocalipse e a interpretação que se dá a Apocalipse. Né? Isso é Hollywood e vou dizer mais. É intencional. Eu tô suspeitando não. Eu estou afirmando que é um projeto intencional para tirar a igreja do jogo, para que a igreja não cumpra seu projeto segundo Cristo. Tipo assim, olha, irmãozinhos, vocês que gostam de religião, de Bíblia, vão lá para a igreja de vocês, tá? Dá licença. Fiquem lá orando, olhando para as nuvens e tal. Esperando Jesus voltar. E aí vem a indústria e tal, os grandes, né, americanos que vendem livro, filme, conferência, apostila, curso, etc, etc. Né? Tudo bem. A Isanira disse, eu creio, Babilônia cairá. E a Babilônia que os crentes acham que vai aparecer. Esses crentes que têm o diagrama do Tim LaHaye na frente de si, eles estão ali fazendo contas. Vai aparecer. Olha, a marca da besta, vai aparecer. A Babilônia existe desde Abraão. A Babilônia existe desde Nimrod, desde Abraão. Né? O que nós estamos aqui para dizer cara a cara com ela você vai cair, bicho. Você pode matar milhões de nós, mas você vai cair. A Carol, sobre o céu, assim, mas Eliseu tá cheio de irmão aí visitando o céu e o inferno também, vendo Deus, anjo e tudo, e você não. Pois é, eu fiz a oração de Lutero. Não me mostre anjos, não me mostre nada, me dê apenas conhecimento da palavra de Deus, eu estarei satisfeito. Eu fiz uma renúncia formal a isso, porque eu sou de formação pentecostal. Né? Eu fiz uma renúncia formal a essas fantasias. Então, para entrar na palavra de Deus, tem que deixar o sapatinho sujo do lado de fora. Desculpe a franqueza, se alguém estiver me ouvindo, não se sinta ofendido, mas nós vamos ter que decompor e desconstruir muito lixo, né, para encontrar o tutano do livro. Muito bem. A Claudete disse, puxa vida, leu meu pensamento. Essa semana eu falei do projeto escapista para uma amiga que não gostou. Claro que eles não gostam. Você vai furar o balão deles, irmã. Eles estão narcotizados. Lembra de ópio? Lembra do ópio? Eles estão narcotizados. A religião é o ópio do povo. Você vai lá e arranca a droguinha dele, ele pira. É aquilo que eu falei no começo. Ou nós nos alienamos com algum tipo de escapismo, ou nós desesperamos. Não tem alternativa. A única alternativa é a esperança segundo Cristo, que não é escapista, não é alienante. Então nós vamos ter que encontrar essa esperança. A Cida também falou, tão mais para alienados. Exatamente. A Odete Busato, só mais 2 comentários e a gente pode concluir, termina, né? Sim. Muito claro, ótima proposta. Legal. Aguardando, já vou comprar caderno novo. Opa, legal. Então, legal. é isso então. Acho que eu li todos. Se eu não li, gente, me desculpe se eu não vi, mas acho que eu li todos. Mas tá bom. O meu objetivo era fazer uma breve live e acabei descarregando aqui em vocês um pouco do conteúdo para gerar um certo gosto. Vou terminar agora, vou continuar postando informações sobre isso e quero também dizer para vocês que é uma aventura para mim também, porque eu estou me propondo a uma nova incursão no livro. Sim. E esse curso não está pronto. Eu vou elaborando, né?
E vou também colocando aqui materiais de leitura, sugestões de leitura alternativa fora da caixinha, tá bom? Então começa dia 31. Começa dia 31, mas eu faço mais uma ou duas lives antes disso, menores do que essa, né? Certo. Dia 31 de janeiro, daqui 2 semanas, começo para valer o curso, né? No próximo domingo eu dou mais uma palhinha, de repente eu gravo aí alguma coisa, faço alguma sugestão. Mas daqui 2 semanas dá tempo de você comprar caderno novo, convidar os amigos e tal. Isso que eu ia pedir pro pessoal compartilhar. Compartilhe. Porque a gente precisa de luz, gente, nessas trevas, né? Vamos combinar, né? Então, vamos colaborar. Isso. Porque a gente não investe, né? A gente não investe para compartilhar, né? Para pagar o... Isso aqui então, é gratuito. É gratuito, então ajudem-nos, tá bom? Beijo para todos, bom domingo. Boa semana. Boa semana. Deus abençoe vocês e sintam-se abraçados.